Chegamos em mais uma aula de história. Eu aqui, professor Beto, estamos na nossa aula de número 2. E hoje a gente dando a continuidade para discutirmos essa questão da República Federativa do Brasil que é implantada. Vamos entender o que foi a chamada Primeira República. A Primeira República que ela começa em 1889. Com aquele golpe e tudo, a República da Espada, o governo militar, depois ela entra dentro da República Oligárquica, que ela é apelidada de República Café com Leite, e vai até 1930, quando Getúlio Vargas vai tomar o poder. Então isso que eu quero que vocês observem, observe esse período republicano, essa transição do Império para a República que nós estamos vivendo. Na tela para vocês, porque agora nós estamos falando sobre a aula. Eu sou o professor Beto e depois vai vir o professor Lorismar com vocês aqui, discutindo também sobre esses assuntos. E nós estamos falando sobre o Brasil na Primeira República, essa República da Espada, essa República Oligárquica, a economia da República Velha, o coronelismo aí. Ó. E aí a gente entra aí dessa Primeira República. O Brasil foi iniciado em 15 de novembro de 1889, peraí, deixa eu voltar aqui, colocar aqui uma canetinha, ok, para marcar bonitinho para vocês, ok. Então, essa república, ela começa em 15 de novembro de 1889, e ela vai até o fim, dá o fim da monarquia, e ela vai até 1930, essa Primeira República, a Primeira República Brasileira aí, ó. 15 de novembro. Olha, é por isso que o símbolo do Brasil aqui, ó, com café e tabaco, que era a base da economia brasileira aqui, ó, as folhas de café e o tabaco aqui, que era a base, tem essa data, 15 de novembro de 1889, República Federativa do Brasil. O nome já diz aqui, ó, que nós estávamos divididos em federações. República Federativa do Brasil. Também denominada como República da Espada, que ela é de 89 até 94, que nós vamos ter o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto governando o Brasil, e República Oligárquica, de 1894 até 1930, que é a República dos Coronéis, ou República Café com Leite, chamada. Então, essa é a base da Primeira República. A Primeira República ela tem dois momentos, República da Espada, que são os militares no poder, o símbolo dos militares é a espada, e República Oligárquica, ou República dos Coronéis, ou República Café com Leite, como queiram chamar, que vai de 1894 até 1930. O primeiro presidente da República foi Marechal Deodoro da Fonseca, que nós vimos na aula anterior. E o último dele, 1930 aqui, vai ser o Washington Luiz. O Washington Luiz, depois que vai ser deporto, vai ser tirado do governo por Getúlio Vargas. Em 1891, o Deodoro da Fonseca renuncia, e quem assume no lugar dele, Floriano Peixoto. Também assunto que nós vimos na aula passada. Na aula passada nós vimos aí esse assunto. As principais características da Constituição de 1891. Vamos relembrar? Vamos relembrar essas características? Primeiro, a implantação da República Federativa como governo central de 20 Estados-membros. Então, nós temos 20 Estados-membros dessa República Federativa, que fazia parte da federação, e nós temos um governo central, que ficava na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Estabelecimento de uma relativa e limitada autonomia para os estados. Os estados tinham autonomia, tá? Porém, é relativa e bem limitada. São federações... É diferente. Quando nós falamos em federações, eu quero que vocês observem o seguinte. O Brasil é uma república federativa, mas nós somos diferente dos Estados Unidos. Percebe que os Estados Unidos, as federações, elas são mais independentes. Tem federações lá que o porte de arma é liberado para todo mundo. Tem federações que a pena de morte é instituída, então a pessoa cometeu determinado crime, ainda existe pena de morte. Então, cada federação ela tem a sua legislação mais autônoma, tem mais autonomia. O Brasil é federativo também, só que o nosso Estado ele não tem
tanta autonomia. Nós temos determinada autonomia, mas nós não podemos ferir o governo nacional, a autonomia da Constituição Nacional. Se a gente ferir, corre o risco de nós sofrermos uma intervenção federal. Sabia disso? Se nós tivermos aí alguma ação que o governo federal julgue que seja inconstitucional, ele pode vir aqui intervir dentro do governo. Recentemente nós tivemos Brasília passando por uma intervenção na sua segurança pública, depois daqueles episódios que aconteceram em Brasília. Ou seja, tem autonomia, mas não é tanta autonomia assim. Voltando no quadro aí para a gente observar, nós temos grande parte do poder concentrado no governo federal, que é o poder executivo. Divisão dos poderes em três: executivo, legislativo e judiciário. Qual é o poder que sai que existia no período imperial? Pensa aí, qual era o quarto poder que tinha no período imperial? Que ele desaparece nesse momento. Lá no período imperial tinha um quarto poder chamado poder moderador. E esse quarto poder ele sai agora neste momento. Estabelecimento do voto universal masculino. O voto é universal, todos podem votar. Não depende mais de renda, mas o voto é só masculino. As mulheres nessa Constituição não podem votar. O analfabeto não podem votar. Então o voto é masculino. Voto aberto. E não poderia votar mulheres, menores de 21 anos, mendigos, padres, soldados de baixa patente e analfabetos não podiam votar. Então essa característica. E o voto era aberto, você tinha que declarar o voto. Isso deu-se o voto de cabresto. As pessoas levavam as pessoas para votar e esperavam para ver em quem elas iam votar, porque a pessoa tinha que declarar o seu voto. Aí se deu o voto de cabresto, o controle do voto, que nós vamos ver também nesta aula. A Primeira República, essa de 1889, dentro dessa Primeira República, é chamada de República da Espada. Por que República da Espada? Justamente porque nós temos Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Dois militares que vão governar o Brasil dentro desse período, até 1894. De 1889, com a proclamação da República, até 1894. Ainda, eu quero que vocês observem que isso aí nós ainda estamos no século XIX, tá? A República ela é dada até no final do século XIX. Nós ainda não entramos no século XX. Em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro provocou a queda do regime monárquico, proclamando a República do Brasil. Ele não estava agindo em nome de toda a sociedade. Não era em nome de toda a sociedade. Mas sim de um pequeno grupo de militares que se encontravam insatisfeitos com a atitude tomada pelo Império. Olha essa imagem, coloca aqui essa imagem aqui comigo. Essa imagem ela é bem emblemática. Por quê? Marechal, quando proclama essa república, que essa imagem já mostrei até na aula anterior para vocês, quando ele proclama essa república, e aqui a gente analisou a imagem que nós temos civis e militares juntos, ele não estava falando em nome de toda a sociedade. Os pobres nem sabiam o que estava acontecendo. Os negros recém-alforreados nem sabiam o que estava acontecendo. Grande parte da oligarquia brasileira nem sabia o que estava acontecendo. Os militares que estão aqui, grande parte deles, principalmente soldados de baixa patente, nem sabiam o que estava acontecendo, nem sabiam por que eles estavam ali. Mas aquele momento é o momento dado à proclamação da República. A insatisfação desses militares. Eles vão comunicar à Marinha, vão mandar o Marechal Rondon, leva essa carta lá para a Marinha e comunica a eles que nós estamos aqui proclamando a República. Nem a Marinha estava a par dessa situação. Tanto é que nós vamos ter a primeira e a segunda revolta da Armada. A Marinha não concordando muito com os militares no poder. Nós vamos deparar a primeira e a segunda revolta da Armada, que é uma briga literalmente entre o Exército e a Marinha, entre as Forças Armadas brasileiras. E aí é proclamada a República. República Federativa do Brasil.
Não é república de todos, é uma república de um grupo que dá o golpe em Dom Pedro II e toma o poder para si. Na tela para vocês. Passando por fortes problemas de saúde e por uma série de problemas políticos em seu governo, que nós já vimos na aula passada quais foram esses problemas, não conseguiu entender se entender com os grevistas. Os ferroviários fizeram greve, gente. Pararam, tipo os caminhoneiros, pararam. E não conseguiu se entender com a oligarquia cafeeira. Ele tentou bater de frente, fechar o Congresso, que era formado basicamente pela oligarquia cafeeira, mas isso não surtiu efeito. Deodoro da Fonseca, então, decide renunciar. Eu estou doente, eu estou brigando, eu vou renunciar. Quero mais saber, não. E o vice dele, Floriano Peixoto, vai substituir ele na presidência. Só que Floriano passava de vice a presidente, ele era vice-presidente, se torna presidente, embora isso fosse apenas uma teoria, pois a documentação legal continuaria a ser vice. Na documentação legal ele continuaria assumindo como vice. A Constituição declarava que deveria existir uma nova eleição. E Floriano descumpriu essa lei e fez valer a sua própria vontade. Então, a Constituição dizia, olha, se for o presidente deixar vacância o poder menos de um ano, deverá existir uma nova eleição. Aí nós temos um golpe dentro do golpe. Floriano dizendo, não vou fazer nova eleição, não. Eu vou ficar como presidente. Eu vou assinar como vice, mas vou ficar aqui como presidente da República. Na presidência, ele tomou diversas decisões. Quais foram as decisões de Floriano? Ele estatizou a moeda, ou seja, agora quem produz a moeda nacional é a Casa da Moeda. Nós temos agora a estatização da moeda. Para de ser privatizada. Quem vai produzir a moeda será o governo federal. Recentemente, eles estavam querendo privatizar novamente a Casa da Moeda. Estava tendo uma discussão sobre a privatização da Casa da Moeda. Deu um estímulo maior à indústria. Então, vamos estimular a indústria. Nós não vamos viver só do café, vamos estimular a indústria. A indústria começa a tentar, em passos lentos, se consolidar no Brasil. Baixa o preço dos alimentos e imóveis. Opa, uma ação popular que vai agradar algumas pessoas. Repreendeu movimentos monarquistas, porque o movimento monarquista, a volta de Dom Pedro, ainda era muito forte. Queria o retorno de Dom Pedro II ao poder. Esse movimento monarquista não aceitavam essa república. E proibiu o Jornal do Brasil, o que podemos caracterizar como uma repressão à liberdade de expressão. Então, a repressão a essa liberdade de expressão ela foi muito forte quando ele proibiu o Jornal do Brasil. Ou seja, ele queria controlar a imprensa. Essa é a característica desse novo governo. Desse governo de Floriano Peixoto. General de ferro, né, como ele era conhecido. A República da Espada não resistiu ao grande poder político dos barões do café de São Paulo e pecuaristas de Minas Gerais, que deram início a uma nova fase da história política brasileira que ficou intitulada como República Café com Leite, em decorrência dos inúmeros acordos existentes entre os dois estados. Fica comigo. Imagine você, Floriano Peixoto governando. Está governando lá e tudo, teve toda aquela questão, mão de ferro. Ele consegue governar até o final do seu mandato. Que não era nem para ser dele o mandato, era para ele ter feito nova eleição. Só que ele sabia que se fizesse nova eleição, quem iria tomar o poder já de cara seriam as oligarquias brasileiras, que tinham o fortalecimento, tinham um voto de cabresto, tinham todo o controle. Então ele fica até o final do mandato, não chama novas eleições. Só que chegando no final do mandato dele, nós estamos vendo dois grupos políticos fortes do Brasil. Um grupo ficava em São Paulo. E olha que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Mas em São Paulo era onde tinha a maior produção do produto agrícola de maior exportação do Brasil daquele momento, que era o café. Hoje o produto agrícola é soja, né? Soja. Naquele momento era o café.
E em Minas Gerais nós temos o produtor de gado, que vão estar bem fortalecido em Minas Gerais, que forneciam leite, carne, mas é basicamente o leite, a simbologia do leite. Essa república ficou conhecida como República Café de São Paulo e Leite de Minas Gerais. República Café com Leite. Olha aí de onde vem esse nome, República Café com Leite. É por causa da produção dele. Porque nós vamos nos deparar com um Brasil de um revezamento político entre políticos de São Paulo e políticos de Minas Gerais. Uma hora, os políticos de São Paulo estão governando com apoio de Minas Gerais. Outra hora, os políticos de Minas Gerais estão governando com apoio de São Paulo. E isso vai se fortalecer até o Washington Luiz, quando o Washington Luiz resolve quebrar um pouco desse acordo. E aí os mineiros vão se revoltar e vão apoiar Getúlio Vargas, que vai dar o golpe em 1930 e tomar o poder para si. Então fique atento à nossa novela da história do Brasil. Fique atento aí, porque tem muita coisa interessante para nós entendermos o que é o Brasil dentro dessa formação republicana. A República da Espada, e agora nós começamos a República dos Coronéis, a República Café com Leite, ou República Oligárquica. Vamos entender o que é uma oligarquia. Na tela para vocês. 1894, saída de Floriano Peixoto, inicia uma nova república. Dentro dessa primeira república, que é a República Café com Leite. Vai até 1930. Começa no final do século XIX e vai até a década de 30 do século XX. Professor, quem vai ser o primeiro presidente desse período? Ele, Prudente de Moraes. A partir de 1994, com a posse do Prudente de Moraes, o Brasil passou a ser governado, o país, né, por civis. Agora não são mais os militares, são os civis. Com esse fazendeiro e político do interior de São Paulo, a oligarquia cafeeira chega definitivamente ao poder. Então a bancada ruralista ela é muito forte nesse momento. Os grandes produtores dominavam politicamente. Até hoje, não tem uma força dentro do Congresso? Pois eles dominavam politicamente, porque eles tinham um poder aquisitivo muito forte. E Prudente José de Moraes Barros vai se tornar o primeiro presidente civil a governar o Brasil. Prudente de Moraes, 1894. 1894. Período que o Rondon estava trabalhando aí nas linhas telegráficas já. Só que ainda não era a linha telegráfica aqui ligando ao Amazonas, então, aqui. Ainda era a linha telegráfica lá dentro do Mato Grosso. Mas temos aí a figura do Prudente de Moraes. Essa época seria marcada, entre outras características, pela influência eleitoral e política de grandes fazendeiros, muitos deles conhecidos como coronéis. Coronéis. Elixir de Nogueira, de João da Silva Silveira. Olha aí, a figura desses coronéis. Tem uma simbologia muito grande. O Brasil ainda traz heranças do sistema patriarcal do grande plantation lá dos engenhos, ainda traz essa herança. E esses grandes fazendeiros, eles são chamados de coronéis porque ele tem influência não só na fazenda dele, não só na produção, como em toda a cidade vizinha, ele influencia em toda aquela região. E eles recebiam esse título de coronel, eles tinham muitas vezes até força militar para mandar prender, mandar soltar, ele que comandava aquela região. E era ele que controlava também o voto, porque esses grandes coronéis, ele tem um voto de cabresto. As pessoas votavam em quem ele mandava. Ele fazia esse controle do voto. Levava os seus capangas, olha, leva fulano de tal para votar. Mas vê em quem ele vai votar.
Aí os capangueiros lá, tudo armado, e aí tu vai votar em quem? Rapaz, tu acha que o cara ia votar no candidato que não fosse candidato do coronel? Nananina. Eles iam de cabresto votar mesmo. Na tela para vocês. Olha aí. Compra o voto, novos, seminovos, usados, olha aí. A palavra oligarquia vem do grego, que significa governo de poucos. Oligarquia, governo de poucos. Assim, oligarquia designa um governo que é dominado por um grupo de pessoas ou família, que está unido pela mesma atividade econômica ou partido político. Aí nós temos aí as oligarquias no Brasil sendo formadas. Às vezes tem famílias que fazem essa oligarquia. O pai é candidato, aí passa para o filho, aí vai passando para o neto. Tipo a família do Tancredo Neves, que foi passando de geração, o neto dele, Aécio Neves, entra na política, eles são formados oligarquias. A família também Guimarães, a família Sarney tem essas oligarquias lá dentro da sua região. Novamente, os presidentes eleitos eram do Partido Republicano Paulista, PRP, Partido Republicano Paulista. O Partido Republicano Mineiro, PRM, essa prática era denominada política café com leite, em alusão às maiores riquezas geradas por esses dois estados. Então, os presidentes eleitos ou eram do Partido Republicano Paulista ou eram do Partido Republicano Mineiro. Uma hora de um, uma hora de outro. Olha ali, ó, a simbologia deles. São Paulo, Minas Gerais. Café, leite. Café com leite. República Café com Leite. E como era que estava a economia nessa velha república? Qual era a base? Aqui nós temos a foto essa pintura de Cândido Portinari, que está no Museu Nacional de Belas Artes, lá no Rio de Janeiro. E essa foto de Cândido Portinari, ela representa muito a riqueza do Brasil naquele momento. Isso daqui, que os trabalhadores estão, são sacas de café, que começa no período da escravidão e vai até com a chegada dos europeus aqui. Mas a grande produção, olha eles secando o café aí no terreiro. A região secava o café. O café representou mais de 50% do valor das exportações brasileiras durante quase toda a Primeira República. O Brasil chegou a abastecer 2/3 do mercado mundial de café. O café, que já era a base lá do Império, permaneceu como base econômica da República, do início da Primeira República. Lembra que a borracha, quero lembrar vocês, que a borracha ela tinha sido, durante ali no final do século XIX, início do século XX, bem no início do século XX, a borracha daqui da Amazônia, ela se tornou o segundo produto mais exportado do Brasil, mas o café permaneceu o primeiro. É por isso que os barões da borracha aqui também se enriqueceram muito, assim mesmo como os barões do café. E o café, como primeiro produto de exportação, ele tinha uma aceitação no mercado internacional muito grande. Então a economia do Brasil basicamente era uma economia de uma monocultura. Tinha outros produtos, tinha o algodão, tinha o tabaco, tinha borracha, tinha pecuária, o couro. Existiam outros, o cacau, muito forte, ali na Bahia. Existiam outros produtos, mas a base da economia brasileira, 50% da exportação brasileira estava na mão do café. É por isso que os paulistas, produtores de café, tinham uma força política muito grande. E não vão deixar essa força política sair de suas mãos. Na tela aí para vocês. Entusiasmado com os lucros, contando com um afluxo de mão de obra imigrante europeia, os cafeicultores aumentaram desmedidamente as plantações. Os cafeicultores, então, vão aumentar a plantação. Já que nós estamos vendendo café, tipo aqui,
Aqui você está observando essa região aqui virar plantação de soja em tudo quanto é canto, porque a soja é o principal produto que se vende no Brasil. Se a soja está vendendo, vamos plantar soja. Lá no momento eles estão falando, se o café está vendendo, vamos plantar café. Então, vamos aumentar a produção de café, só que isso causa um problema. A oferta ficou maior que a procura. A economia cafeira começou a enfrentar crises de superprodução no início do século XX. Oferta maior do que a procura. Crise, superprodução. Ou seja, pessoal, o mercado ele funciona assim. O mercado ele funciona assim. Se você tem um produto e produz aquele produto, se for pouco e a demanda for muito, querer comprar mais do que você tem para vender, aquele produto ele tem um preço, ele é dado um preço. Mas, se o produto for maior do que a demanda, eu produzir mais, aí eu vou ter muito mais coisa para vender do que ter gente para comprar. O que acontece? O preço vai lá embaixo. Cria-se uma crise muito grande. E os cafeicultores não tiveram a visão de observar que isso poderia gerar uma crise. Se eu começo a produzir, isso pode gerar uma crise econômica para o Brasil. Foi o que aconteceu. Começaram a produzir a política café com leite em Minas Gerais e tudo, e vão começar a produzir. Aí nós vamos enfrentar em 1929, depois da Primeira Guerra Mundial, nós vamos enfrentar uma crise econômica lá nos Estados Unidos, chamado crack, a queda da Bolsa de Nova York. Essa queda da Bolsa de Nova York, que acontece lá nos Estados Unidos, ela vai afetar todo mundo capitalista, inclusive os compradores de café do Brasil. E aí o que vai acontecer no Brasil? Uma crise sem precedente. As oligarquias totalmente endividadas vão ser um prato cheio para que Getúlio Vargas chegue e tome o poder e quebre essas oligarquias cafeeiras dessa política café com leite. Vamos lá para a gente entender a nossa aula? Vamos observando o raciocínio aí, tá? Aí foi assinado o Convênio de Taubaté. O que vai ser esse Convênio de Taubaté aí? O dilúvio político aí, ó. O Convênio de Taubaté seria o arco-íris para esse dilúvio político. Essa crise política. O governo compraria a produção de café que ultrapasse a procura do mercado. Ou seja, se eu estou produzindo mais café e eu não tenho para vender, o governo vai e compra essa mercadoria. É uma mãe esse governo. Como o governo era feito mesmo pelos produtores de café, é claro que eles iam fazer leis para beneficiar eles. O excedente seria estocado pelo governo dos estaduais para ser vendido quando o preço normalizasse. Só que tem um porém. Se eu estou produzindo mais e o governo está comprando meu excedente, eu vou continuar produzindo mais. O Convênio de Taubaté ele vem para proteger os cafeicultores brasileiros. Proteger dessa queda dos cafeicultores. É o dinheiro estatal sendo utilizado para a questão privada. O açúcar, é produzido açúcar. O açúcar vai ser destinado ao mercado interno. Já não tem tanta exportação do açúcar. Mercado interno, mas tem um mercado consumidor interno muito grande. Principalmente com a cachaça também, que é produzida lá na produção do açúcar. O algodão é destinado à indústria de tecelagem, em expansão no Brasil. A indústria de tecelagem vai ser uma das primeiras indústrias a chegar no Brasil. A borracha que tem seu auge em 1870, ali, começa em 1870 e vai até 1920, em 1889, quando tem a proclamação da República, a borracha já vivia seus anos de glória. E em 1903 é assinado o Tratado de Petrópolis aqui,
que tem a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, com essa assinatura do Tratado de Petrópolis. A partir de 1920, a borracha brasileira praticamente não teve mais lugar no mercado internacional, porque nós tivemos a borracha da Malásia sendo produzida e a borracha brasileira vai perder o seu valor de mercado. Cacau. Cacau perdeu o seu mercado para o cacau da África. A África começa a produzir cacau também. E o cacau brasileiro vai perder o seu mercado. Então, nós temos aí uma crise sendo anunciada. A crise da borracha, que perde mercado internacional, a crise do cacau, o açúcar, que era só para o mercado interno, não tem mais exportação, e o café, que vai entrar em crise. Então, o Brasil ele precisava se industrializar. Mas como é que vai dar esse processo de industrialização? Quem vai participar desse processo de industrialização? Aí essa foto aí, uma foto antiga de uma fábrica brasileira, é uma foto tirada de uma foto. Essa chaminé é um grande símbolo da indústria brasileira. Aí que nós temos os Matarazos, nós temos várias famílias aqui na produção. Aí a fábrica de Itacaruna, a representação da fábrica de Itacaruna aí para vocês. Apesar da política econômica oficial da República continuar sendo a valorização do café, durante esse período, tímidas ações em prol do desenvolvimento fabril são notados. Entra de uma forma bem tímida, não entra consolidada. A indústria brasileira era incipiente e promovia uma larga dependência da importação, principalmente de bens de consumo. Entretanto, durante a Grande Guerra, que vai de 1919 a 1918, que é nesse período da política café com leite, um surto industrial tomou conta do cenário brasileiro, provocando sensível mudança no Parque Fabril Nacional. Dentre esses fatores, aí destacamos aí a produção de... Vem cá comigo, vem cá comigo. Aí destacamos essa produção têxtil, porque as fábricas dos Estados Unidos, da Inglaterra, durante a Primeira Guerra Mundial, são fábricas que viram para o que estava sendo produzido na guerra. O que eu vou produzir na guerra, na Primeira Guerra Mundial? Eu vou produzir armamentos, eu vou produzir suprimentos para o fronte. Então aí a indústria brasileira, que não está diretamente na guerra, ela se vê com um fôlego, e a guerra é interessante para isso, porque ela se vê como um novo fôlego. Vamos produzir para a guerra, vamos fornecer alimentos, vamos fornecer vestimento, vamos fornecer utensílios para o combate na Europa, que estão na Europa. Então, a indústria brasileira, ela dá um boom. Assim mesmo como foi os Estados Unidos se tornou grande potência mundial devido às duas guerras mundiais. Que os Estados Unidos vai participar da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, mas ele não teve conflito dentro do seu território. Os conflitos tudo vão acontecer na Europa. E a Europa vai se quebrar todinha devido à guerra, e os Estados Unidos vai se fortalecer por estar participando de uma guerra, mas não está envolvido diretamente, nem ninguém chega no seu território para atacar. Outra característica que nós vamos ver nisso, a política dos coronéis, é a política café com leite. Dentro dessa política café com leite, o poder que os coronéis vão ter, principalmente do voto de cabresto. E todo mundo tinha que tomar a benção do coronel, porque o coronel controlava aquela região. Na tela para vocês, vamos ver como é que funciona esse coronelismo aqui. Ó. Todo mundo lá, olha aqui. Ó. Político, vem um coronel com seus eleitores, aqui é a cédula eleitoral, tudo de olho fechado, sendo levado de forma de cabresto, para ele dizer, olha, eu tenho esse curral eleitoral. O que você vai me dar em troca aqui para esse curral eleitoral votar em você? Durante a Primeira República, o Brasil era predominantemente um país agrário. Neste quadro predominava um fenômeno denominado coronelismo, decorrente na enorme concentração de terra nas mãos de poucos fazendeiros, que exerciam um poder
e mando local. Então, eles tinham poder e mandavam naquela localidade. Esses chamados coronéis garantiam o controle do voto da população de determinadas localidades através do voto de cabresto, aquilo que eu mostrei para vocês. Olha aqui, não está levando tipo de forma de cabresto esse povo? Ou seja, recorria à violência e à sua influência para obrigar o eleitor a votar no candidato de sua preferência. Então, os candidatos queriam ganhar no local, eles buscavam esse coronel que tinha um voto de cabresto. O cara queria votar até num outro candidato, mas diz, não, vem aqui e vote no meu candidato. Volte aqui e vote no meu candidato. Voto do Império Brasileiro aí, ó. O coronelismo, o poder dos coronéis ultrapassava o limite de sua propriedade rural, chegando a alcançar as cidades. Cidades próximas, o coronel também tinha domínio sobre a cidade. Quando muitas pessoas, como donos de armazéns, médicos, advogados, prefeitos, vereadores, juízes, padres e outros, procuravam se aproximar dos coronéis em busca de favores. Vocês já assistiram o Alto da Compadecida? O Alto da Compadecida é bem emblemático sobre isso. Então eles se aproximam dos coronéis aí em busca de favores. Coronel, me ajuda aqui, que eu lhe ajudo ali. Aí nós temos aí esse voto de cabresto. Ó. O coronel, o eleitor e a soberania das urnas. É um controle muito forte esse voto de cabresto. Em troca de favores, os coronéis exigiam que os eleitores votassem nos candidatos por ele indicado. Então, vou indicar esse candidato aqui, vote nele. Tá. Os eleitores eram levados literalmente em forma de cabresto. Olha aí, ó. Assim mesmo como aperta o 1 e depois o 5. Sim, senhor coronel, vamos apertar aqui, ó. Aí já é uma charge mais atual aí. Quem se negasse a ficar sujeito à violência dos jagunços, dos capangas que trabalhavam na fazenda dos coronéis. Tá? Por quê? Porque tinha um voto aberto lá. Não era claro que não era urna eletrônica, né? Daqui não existia na época. Mas o voto era aberto. A pessoa, ela declarava, olha, eu vou votar em fulano de tal. O voto aberto, ele possibilitava fazer essa pressão com o eleitor, conhecido como voto de cabresto. Porque o coronel mandava o seu jagunço armado. Acompanhe seu Manel lá na votação. Leve ele para a votação, olha aí. E veja em quem ele vai votar. E aí todo mundo também, fora os que tinham troca de favor. O coronel dizia, olha, eu quero que a minha cidade aqui vote em fulano de tal. Porque ele vai apoiar a nossa cidade. É a cidade toda votava. Até hoje, vem cá comigo. Até hoje nós falamos em curral eleitoral. Ali tem determinado pessoa que diz, olha, ele é dono daquele curral eleitoral. Aquela região ali é mandada por ele. Ali. E nós temos essa concepção aí do voto até hoje. Mas, alunos, eu espero que vocês tenham entendido sobre essa questão da República Brasileira. A formação dessas repúblicas brasileiras. Nós estamos nessa viagem pelo Brasil, chegando ao final da nossa aula, nós estamos viajando aqui pelo Brasil para vocês entenderem como é que se dá essa formação política do Brasil. Acompanhem cada aula, acompanhem cada momento, porque vocês vão entender como se dá essa formação política, social e econômica do Brasil. Dentro do século, saindo do século XIX, entrando no século XX. E aqui, chegamos ao final de mais uma aula. Quero agradecer a presença de todos vocês e dizer para vocês que nós esperamos vocês numa próxima aula. Até lá.